vidas caminham passos largos ao abismo, e o Deus verdadeiro tem sido trocado por falsos deuses, como o dinheiro, as universidades, a fama e a riqueza. Gideões! Gideões! A Europa clama! Salve-nos deste palco de grande morte espiritual! O Deus Todo-Poderoso está esperando que a Europa volte ao primeiro amor! Magia, pactos e rituais sagrados, através dos quais os polonésios entram em contato com o lado obscuro do sobrenatural. Um recado para a igreja em alto mar. O Senhor reina! Alegrem-se as ilhas. Deus não vos esqueceu. Oceania, o quinto continente, o mais jovem, o menor e o mais desconhecido, é uma extensão imensa de água salgada, pontilhada por cerca de 10.000 ilhas de extraordinárias belezas. É um paraíso na terra. Infelizmente, essas ilhas vão desaparecer por causa do efeito estufa, por contaminação dos resíduos tóxicos, por causa dos testes nucleares na região. Se as igrejas dos outros continentes têm em comum a sua terra firme e os seus povos alguma ligação racial, a Oceania, ao contrário, flutua no Oceano Pacífico e os seus povos de mundos conhecidos. Este povo tem a sua cultura transmitida de geração a geração, crenças religiosas que fazem sentir e pensar em seus ancestrais que saem da terra e caminham entre eles os aborígenes, os índios nativos, que os torturavam os missionários e os matavam. Deuses estranhos são adorados neste continente, em nações como Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, Austrália e outros países. Mas este povo está sobre o olhar amoroso de Jesus, pois a sua palavra diz: eu não esqueci das ilhas. O Senhor nos diz: eu recolherei os meus escolhidos dos 4 cantos da terra, e não me esquecerei das ilhas. A salvação para a Oceania! Sim! A salvação para a Oceania! Drogas, bruxaria e vícios são deuses que acorrentam as Américas.
Brasil, eles são semelhantes. Enquanto o cristianismo avança, a feitiçaria prolifera entre as maiores camadas sociais. Aumenta os que dizem não tenho religião e eles amam as drogas. É formada pelos Estados Unidos, Canadá, México e a região da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Nesses países, a religião de maior presença é o cristianismo. No México, a maioria da população é católica. Nos Estados Unidos, outras religiões presentes são o islamismo, o judaísmo, o budismo, o mormonismo e entre várias outras religiões. Os Estados Unidos, país de primeiro mundo, grande potência mundial, abraçou a fama e o capitalismo e, em consequência do afastamento de Deus, a crise financeira os tem abalado. Mas, como em qualquer outro país deste mundo, almas clamam por socorro, almas clamam por salvação. Mas como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso Deus tem levantado um grande exército de brasileiros nos Estados Unidos para, juntamente com os gideões missionários da última hora, fazer missões contribuindo. Assim também é no Canadá. Brasileiros que vivem lá ardem em seus corações a chama missionária e contribuem para que novos missionários sejam enviados e o reino de Deus seja propagado na terra. Aleluia! O Senhor Deus tem derramado sobre as Américas um grande despertamento espiritual para que a sua luz brilhe em nós e resplandeça no mundo escuro e possamos ver a obra missionária como grande expressão verdadeira da igreja na terra. Igreja, esta é a hora de agir. Na América do Sul, num país chamado Brasil, um ponto pequenino no mapa mundi, aparece Camboriú. E essa cidade, Deus que é grande a escolheu e exaltou entre o Brasil e o mundo. Gideões missionários da última hora nasceu para atravessar os oceanos, os desertos e alcançar os 4 cantos da terra. Pois aonde tiver uma alma sedenta por salvação, ali estará o missionário. Pois a tocha jadianita acendeu e jamais apagará, para iluminar este mundo que está em trevas. Buenos días, Argentina, guten Tag, du fremdes Land. Buenos días, Argentina. Quando a obra missionária estava para se extinguir na Argentina, pastor Cezino ouve uma voz: amar sim, abandonar jamais. Foi aí que Deus iniciou o projeto Argentina e a primeira missionária foi enviada. E lá está a irmã Lenir Maria Bernardino Bucchi, que permanece no campo missionário até os dias de hoje, juntamente com outros missionários, resgatando almas das garras de Satanás.
Chile, Chile lindo, lindo como un sol. Ah, que bendito te tengo, el chonco vivo en mi corazón. Lembra, pastor Cezino, daquela manhã de escola dominical? Quando um servo de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, se levantou e disse: peçam coisas impossíveis ao Senhor, e Ele o responderá. E o Senhor pediu: não tenho uma casa própria para abrigar minha família. Caso algo me aconteça, mas dai-me o Chile para que eu possa ganhar almas. E Deus lhe deu o Chile, de Arica a Punta Arenas, de norte a sul. E lhe deu mais ainda, supriu todas as suas necessidades. Tierra de los orzales y de los rojos copigües, con su cordillera. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Perspectiva de avançar para alcançar aqueles que sofrem. Os gideões investiram na obra missionária, tanto na Venezuela como na Colômbia. A Venezuela, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo no mundo, a escassez de alimento físico e espiritual é visível. Nossos missionários, Cristina e Leonildo e a esposa Marcelene, estão ali conquistando aquele país para o Senhor Jesus. O panorama da Colômbia, o mundo inteiro conhece. Mas apesar dos temores que nos infundiam as pessoas e a mídia, eu e a missionária Keila atendemos o chamado de Deus para esse país. O que não sabíamos é que Deus havia nos escolhido para trabalhar com etnia, com costumes exóticos, um povo dizimado pelas forças de suas tradições. Hoje, cada criança, cada adulto que levamos a Cristo representa muito mais que um delinquente a menos na sociedade. Representa um discípulo que nos ajuda a expandir o reino de Deus naquele lugar. Os relatórios, as fotos, as revistas não podem descrever com precisão o que Deus tem feito através de nós neste lugar. Peru. Peru, um projeto banhado em lágrimas, tanto para os missionários locais como para aqueles que foram enviados. Os desafios e as dificuldades são tamanhas, mas nada disso os impede de avançar contra as hostes infernais que subjugam o Peru, acorrentando jovens e adultos nos vícios, pois o príncipe das trevas tem cegado o povo peruano para que não vejam a gloriosa luz do Evangelho. Gideões, o clamor do Peru não vos preocupa? Ore, chore por essa nação, derrame o seu coração para aquelas almas que gemem sem saber o que fazer, mas que não são esquecidas por nosso Deus. Um grito na calada da noite. Esse é o slogan do Projeto Bolívia. Uma voz foi ouvida. Cezino, Bolívia te espera. Bolívia,
o país mais pobre da América do Sul. Bolívia, que está no coração da América do Sul. Ainda, este grito na calada da noite precisa ser respondido, precisa ser ouvido. Pastor Cezino, Bolívia agradece os missionários. Pastor Cezino, Bolívia ainda está clamando por missionários. Bolívia ainda precisa ser um campo missionário fértil. Bolívia precisa ainda ser evangelizada através do espanhol, do quechua e do aimara. Bolívia, este grito precisa ser ouvido. Deus abençoe Pastor Cezino por enviar missionários na Bolívia. Bolívia agradece todos esses anos, porque os bolivianos foram conquistados para Jesus. América Central, não ser cristão não consiste apenas em falar, em mostrar projetos, mas sim fazer acontecer. Vemos, por exemplo, na América Central, culturas diferentes, religiões pagãs, mas a ordem de Jesus é: ide, pregai o Evangelho a todos os povos, línguas, raças e nações. O amor de Jesus é um amor incondicional, e os gideões, seguindo seu exemplo, têm se interessado pelos esquecidos, abandonados e desprezados deste continente. Haiti, a nação mais pobre das Américas. Os gideões investem em salvação de almas, auxiliam na reconstrução de igrejas e manutenção de quase 800 crianças em escolas. Os missionários que ali estão, Valdevino e Carla, enfrentam dificuldades na área social, saúde e moradia, mas em todas elas o Senhor entra com providência. Este casal é a prova do amor que os gideões sentem pelos haitianos. Recém-casados foram enviados para aquele país em plena situação caótica em que passava o Haiti, e ali estão salvando vidas das doenças e do inferno. O projeto Haiti foi instituído pelos gideões, inspirado por Deus, para salvar aquele povo que caminha sem luz e sem direção. E o que você vai fazer pelo Haiti? Na morte de um câncer nasce um projeto. O projeto Cuba nasceu quando parecia que o pastor Cezino iria morrer. Mas como o projeto de Deus não havia se cumprido totalmente em sua vida, repreendeu a morte, e Cuba foi alvo do seu grande amor. Foi quando despertou no pastor Cezino o desejo de enviar missionário para aquela
Cezino, meu servo Cezino, amplia as fronteiras, sim, amplia as fronteiras, mas não te esqueças do Amazonas. Preocupado com a condição espiritual das almas, o pastor Cezino avançou. Enviou missionários aos países estrangeiros, mas como sempre, pediu orientação divina para os projetos do seu coração. E Deus lhe orientava, lhe confirmava, até enviava servos seus para lhe comunicar a sua vontade. Assim acontece com aquele que vive sob a orientação de Deus. Sim, Cezino, meu servo, pode ir à Bolívia, podes ir à Argentina, ao Peru, à Ásia, à Europa, a Oceania, as ilhas do Pacífico Sul, mas, Cezino, meu servo, não te esqueças do Amazonas. E pastor Cezino obedeceu. Hoje, um grande exército de missionários está lá, em prontidão para guerrear contra o inimigo na selva amazônica, arriscando suas vidas, levando além da saúde física a saúde espiritual. O nosso barco clínica é uma igreja flutuando sobre o rio Amazonas, onde o poder de Deus impera e a sua glória é real. Da selva ao Nordeste brasileiro, levando pão e água aos sertanejos, Gideões tem chegado ao sertão brasileiro. Piauí, Bahia, Ceará, Paraíba e Acre hoje desfrutam das bênçãos espirituais levadas pelos missionários que não tiveram temor e se arriscaram, mesmo sabendo que a obra era espinhosa, pois quando a ordem de Deus está sendo cumprida na terra, pessoas perdidas são salvas, enfermos curados e batizados pelo Espírito Santo. O Senhor honra aquele que guarda os seus mandamentos e lhe obedece. E está enviando os Gideões até os confins do mundo, porque estamos nas últimas horas da igreja na face da terra. Missões é mais que um apelo, missões é amar as pessoas como Cristo as amou. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Pastor Cezino, mediante o projeto que Deus tem colocado em seu coração, o projeto de uma escola evangélica em nossa cidade, estamos aqui com os nossos filhos, representante dos estudantes de nossa cidade. Pastor Cezino, obrigado por ter lembrado de nossos filhos, mediante tantas catástrofes acontecendo em nossas escolas, drogas, violências, muitas coisas onde trazem segurança para os nossos filhos. Pastor Cezino, obrigado de coração. Aqui estão estas crianças que esperam urgentemente. Temos pressa, Pastor Cezino. Temos pressa, Pastor Cezino.
Cezino, ouve, pastor Cezino, o clamor destas crianças. E desde já agradecemos por lembrar de todos nós. Como mães, preocupamos muito com a segurança de nossos filhos. E louvamos a Deus por ter olhado para esta situação e ouvido a voz de Deus. Obrigada, pastor Cezino. Pastor Cezino, como esse projeto da escola, nós decidimos nessa madrugada escrever uma carta para o Senhor, para que o Senhor venha incluir na escola evangélica as nossas crianças especiais. Como o Senhor sabe, nós temos crianças que não enxergam, que não ouvem, outras que não andam, outras que não falam, e como a minha que não enxerga, ela trouxe uma carta de pedido para que o Senhor não esqueça das nossas crianças especiais, pastor Cezino. Isso é o principal que nós temos, é um desejo de nós como mãe, que queremos que o Senhor nos ajude. E ela trouxe uma carta, eu escrevi para ela para entregar para o Senhor, não esquecer das nossas crianças especiais, da igreja evangélica, das Assembleias de Deus e de outras de Camboriú, que necessitam também deste apoio, dessa inclusão das crianças especiais. E nós temos pressa, pastor Cezino, nossas crianças precisam dessa escola, pastor Cezino. Muito obrigada. E nós estamos aqui dando uma força para o Senhor neste projeto da escola evangélica, e ela será a maior escola evangélica das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E todo o continente americano necessita ouvir a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. E como irá